Os Lusíadas, de Luís de Camões, é o grande épico de Portugal. A obra narra a histórica viagem de Vasco da Gama rumo à Índia, em meio a mares desconhecidos e perigos implacáveis. Tempestades, monstros e o medo testam a coragem dos navegadores. Enquanto isso, os deuses do Olimpo observam e interferem no destino humano. Entre batalhas, sacrifícios e esperança, a frota avança. A chegada à Índia simboliza a vitória portuguesa e a expansão do império. Mais do que uma viagem, os Lusíadas celebram o heroísmo, a glória. E lembram que toda grande conquista tem um preço. Camões anuncia que cantará os feitos grandiosos de Portugal, um povo que venceu mares nunca antes navegados. Para isso, ele invoca as Tágides, ninfas do rio Tejo, pedindo inspiração para eternizar essa epopeia. O poema é dedicado a Dom Sebastião, símbolo da esperança de um futuro glorioso para a nação. A história começa no mar. As naus de Vasco da Gama avançam rumo à Índia, enfrentando o desconhecido. No Olimpo, os deuses se reúnem. Júpiter prevê glória aos portugueses. Vênus os protege, admirando sua coragem. Mas Baco se opõe, temendo perder sua fama no Oriente. Enquanto isso, a frota chega a Moçambique. Baco espalha desconfiança e prepara traições. O perigo se aproxima, mas a proteção divina salva os navegadores. Assim começa os Lusíadas. Uma jornada épica entre homens, deuses e o destino de Portugal. Após deixarem Moçambique, as naus portuguesas seguem viagem, ainda cercadas por perigos invisíveis. Baco, inconformado, não desiste. Movido pela inveja, ele desce ao fundo do mar em busca de aliados. Diante de Netuno e dos deuses marinhos, Baco acusa os portugueses, tentando convencer o oceano a destruí-los. Mas Vênus vigia do alto, temendo pela frota. Ela envia as ninfas marinhas para protegê-la. Guiadas pela deusa, as correntes se acalmam, e os ventos conduzem as naus em segurança. Os portugueses chegam a Melinde, onde são recebidos com hospitalidade pelo rei local. Ali, pela primeira vez, Vasco da Gama é ouvido com respeito. O caminho para a Índia se abre, e a viagem continua, marcada pela coragem humana e pela disputa entre deuses. Em Melinde, o rei pede a Vasco da Gama que conte a origem do povo português. E assim começa a memória de uma nação. Vasco narra o nascimento de Portugal, a luta pela independência e a coragem de seus primeiros reis. Surge Dom Afonso Henriques, fundador do reino, vencendo batalhas contra inimigos maiores. Pela força da fé e da espada, Portugal cresce entre guerras e alianças, consolidando seu território, à custa de sangue e sacrifício. Entre heróis e conquistas, a narrativa desacelera, e a tragédia se impõe. Inês de Castro surge como símbolo do amor proibido, amada por Dom Pedro, mas condenada pela política e pela traição. Inocente, Inês é assassinada, selando uma das histórias mais dolorosas de Portugal. O relato retorna à grandeza do reino, marcado por glória, dor e destino. O rei de Melinde escuta em silêncio, diante da força de um povo, forjado pela guerra, pelo amor e pela memória eterna. Vasco da Gama continua seu relato ao rei de Melinde, e a história de Portugal avança rumo ao mar. Após guerras e conquistas, o reino volta seus olhos para o desconhecido. Surge o tempo das grandes navegações, quando o oceano deixa de ser fronteira e passa a ser destino. Lisboa observa em silêncio as naus que se preparam para partir. Homens deixam para trás pais, esposas e filhos, levando consigo fé, coragem e o peso da incerteza. Entre lágrimas e orações, Camões questiona o preço da glória e o sofrimento imposto aos que ficam. No meio da multidão, ergue-se a voz do velho do Restelo. Ele condena a ambição desmedida, alerta para os perigos da fama e da busca cega por riquezas. Mesmo assim, o destino não recua. As velas são erguidas, os cabos soltos, e as naus avançam rumo ao desconhecido. Assim parte Portugal, dividido entre o heroísmo da conquista e a dor do sacrifício humano. Vasco da Gama continua seu relato ao rei de Melinde, agora descrevendo os maiores perigos da viagem. As naus avançam por mares nunca antes vencidos, onde o medo e o desconhecido dominam o horizonte. Tempestades surgem, os ventos rugem, e o oceano parece querer engolir os homens. Então, das sombras do mar, ergue-se uma figura colossal. O gigante Adamastor se revela, símbolo do terror dos navegadores e dos limites impostos pela natureza. Com voz de ódio e dor, ele profetiza sofrimento, naufrágios e morte aos portugueses. Adamastor revela sua origem trágica, um amor impossível por uma ninfa do mar, castigado pelos deuses. Transformado em rochedo, ele se torna o guardião do Cabo das Tormentas. Mas Vasco da Gama não recua. Com coragem, fé e razão, os portugueses enfrentam o medo e seguem adiante. O cabo é vencido, o monstro se desfaz na bruma, e assim, o impossível é superado. O mar deixa de ser fim e se torna caminho.
Após vencerem o Cabo das Tormentas, os portugueses avançam confiantes rumo à Índia. Mas Baco não aceita a derrota. No Oriente, ele incita reis e líderes contra os estrangeiros que chegam pelo mar. Intrigas se espalham, mentiras são lançadas, e a frota portuguesa é cercada pela traição. Sob falsos acordos, os inimigos planejam sua destruição. Quando a armadilha está prestes a se fechar, o céu se transforma. Baco clama aos ventos, invoca a fúria do mar, e lança uma tempestade mortal contra as naus. As ondas se erguem como montanhas. Os mastros rangem. A morte parece inevitável. Do alto do Olimpo, Vênus vê seus protegidos à beira do fim. Ela implora a Júpiter, e desce em auxílio dos navegadores. As ninfas são enviadas. Os ventos mudam. O mar se acalma. A frota sobrevive. E mais uma vez, entre a fúria dos deuses e a coragem dos homens, o destino de Portugal é preservado. Após tantas provações no mar, os portugueses finalmente chegam à Índia. Em Calecut, Vasco da Gama apresenta-se ao soberano local e declara suas intenções: comércio, alianças e o nome de Portugal além-mar. Diante da corte, ele descreve quem são os portugueses, sua fé, sua história e suas conquistas. Mas nem todos escutam com boa vontade. Mercadores muçulmanos, temendo perder poder e riqueza, espalham mentiras e inflamam a desconfiança contra os estrangeiros. A tensão cresce. Promessas são feitas, mas a traição se esconde nos bastidores. Enquanto isso, Camões interrompe a narrativa para criticar seu próprio tempo. Ele denuncia a corrupção, a ganância, a hipocrisia dos poderosos e o esquecimento dos verdadeiros heróis. O poeta lamenta uma pátria que glorifica riquezas, mas abandona o mérito. O canto termina em incerteza. Entre diplomacia e intriga, o destino da missão portuguesa ainda está por ser decidido. Em Calecut, a missão portuguesa entra em seu momento mais delicado. Embora recebidos com aparente respeito, os navegadores estão cercados por intrigas. Mercadores estrangeiros, temendo perder poder e riquezas, pressionam o Samorim e espalham mentiras contra Vasco da Gama. Promessas são feitas, mas a desconfiança cresce. Presentes oferecidos pelos portugueses são desprezados, tratados como sinal de fraqueza. A diplomacia falha e a traição se aproxima. Vasco da Gama é retido em terra, quase feito prisioneiro, enquanto sua frota permanece vulnerável no porto. Com inteligência e firmeza, ele negocia, resiste e não se submete à humilhação. Após tensão e risco extremo, os portugueses são libertados e conseguem autorização para comerciar. O acordo é frágil, mas suficiente. Assim, entre ameaças e astúcia, Portugal garante sua presença no Oriente. A epopeia avança, não apenas pela força das armas, mas pela coragem diante da traição. Após tantas batalhas no mar e na política, os portugueses seguem viagem rumo ao retorno. No Olimpo, Vênus decide recompensar os heróis que desafiaram o impossível. Ela ordena que Cupido prepare um prêmio eterno, uma ilha encantada, feita de beleza, prazer e glória. Surge a Ilha dos Amores, um paraíso oculto no oceano, onde a natureza e o divino se encontram. As ninfas se espalham pela ilha, preparadas para acolher os navegadores. Quando as naus se aproximam, o amor entra em movimento. As ninfas fogem e provocam, criando um jogo de desejo e conquista. Os portugueses desembarcam e são guiados pela beleza, não pela guerra. Ali, heróis e ninfas se unem, simbolizando a recompensa. Pela coragem e pela virtude, a ilha celebra o amor, o descanso e a eternidade da glória. Não é apenas prazer, é consagração. Assim, os feitos portugueses são gravados na memória do mundo, não só pela espada, mas pelo merecimento. Na Ilha dos Amores, a recompensa dos heróis atinge seu auge. Entre ninfas e deuses, Vasco da Gama é conduzido a uma revelação maior. A ninfa Tétis ergue o véu do tempo e apresenta a máquina do mundo. Diante dos olhos humanos, o universo se revela. Os céus, os mares, as leis que regem o destino. Mas não é apenas o cosmos que se mostra. Tétis revela o futuro de Portugal. Novas conquistas, novos heróis, novos mares dominados. São mostrados feitos gloriosos no Oriente, nomes que ainda nascerão, vitórias que eternizarão a nação. Porém, a visão não é apenas de glória. Camões interrompe o louvor para lançar seu aviso final. Ele denuncia a corrupção, a ambição vazia e o desprezo pelos verdadeiros heróis. O poeta lamenta um país que esquece seus valores, enquanto consome sua própria grandeza. A epopeia se encerra com um apelo: que Portugal honre seus feitos, seus homens e seu destino. Assim termina Os Lusíadas, um canto de glória, memória
E a advertência eterna.